Dieta na dieta. Quanto à harmonia do corpo para a saúde completa, resumo aqui no bilhete a dieta na dieta. Recorda primeiramente na tarefa que te pões, o tratamento que adotas e atende-lhe às instruções. Usa os remédios de praxe, mas lado a lado convém a prece, a paz e o trabalho nas diretrizes do bem, tanto quanto for possível, colocando-te ao dispor na acentuação construtiva, estende as bênçãos do amor. Come pouco e fala menos em matéria de prazer. A sobriedade é uma escola que nos ensina a viver. Larga as demandas da posse, desapega-te, não temas. Simplicidade na vida resolve muitos problemas. Onde estejas, oferece um sorriso de alma pura. Seja onde for, auxilia, entende, ampara, perdoa. Quanto mais, respeita e serve a santos, crentes e ateus, lembrando dentro da vida que a vida pertence a Deus. Casimiro Cunha, do livro Caridade, psicografado por Chico Xavier. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, como perdoarmos aqueles que nos devem. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso divino Mestre, e de nossa Mãe Maria Santíssima, e em particular do sublime patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro André Gordini, que continuará falando sobre o tema igualdade entre a mulher e o homem. Boa noite. O tema, a princípio, é esse, mas não é, né? Nós estamos falando sobre as figuras femininas do Evangelho, dando um tempinho do Livro dos Espíritos, e hoje eu vou falar de uma passagem do Evangelho que eu realmente acho linda, e é a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Por que eu acho linda? Porque eu comecei a ter contato com o Evangelho antes de aprender a ler e escrever. Então, na casa de minha avó tinha um livro, que eu tenho até hoje, de capa dura, intitulado A Vida de Jesus. E tinha ilustrações lindas. E grande parte da infância eu passei olhando aquelas figuras. E como a gente, desde a primeira infância, frequentava a evangelização infantil e ouvia falar de Jesus, desde cedo eu aprendi a amar essas figuras. E ainda desde cedo, despertei em mim essa vocação quase religiosa. Quer dizer, se eu não tivesse nascido na doutrina, certamente ia ser padre, óbvio. E padre daqueles difíceis, complicados, Então, naturalmente, a gente está aqui na frente não é por acaso, quer dizer, não tem essa ligação com a religião. E desde a infância, então, eu me lembro de ver
figuras, etc. E tinha uma delas, que era Jesus com a mulher samaritana. Como eu achava bonito aquilo. Era uma ilustração luminosa, que as vestes de Jesus pareciam de veludo, sabe? Aqui é meu lado gay, tá? Veludo, bonito. As vestes da samaritana, lindas, também coloridas e tal. E eu olhava aquilo e achava lindo, sabe? Uma coisa bonita, me chamava atenção, bonito. E no fundo tinha o poço e a paisagem. Então tinha assim, os pinheiros, sabe? Aqueles pinheiros da Palestina, aqueles ciprestes bonitos, era um entardecer. Então esse foi meu primeiro contato com Jesus e a mulher samaritana. Depois, eu gostava do nome samaritano, por causa da parábola do bom samaritano. Era uma palavra que me chamava a atenção, samaritano, samaritana, né? Aquela coisa, né, bonita, eu achava bonito o som, gostoso de ouvir. E depois vem as letras, depois vem a capacidade de ler, de escrever, e aí fica mais bonito ainda. Por quê? Porque os evangelhos nos contam o seguinte, que estava Jesus saindo da Judéia, e portanto de Jerusalém, e voltando para a Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Entre a Judéia e a Galileia há uma longa região que é chamada de Samaria, cuja principal cidade, até hoje está lá, se chama Sicar, ou Sicar. E nesta cidade existe um poço, né, quer dizer, uma cisterna, um grande poço, onde os habitantes da Samaria iam buscar água. A gente sabe que água lá na Palestina, no Oriente, é um recurso muito difícil, muito raro. Então todo mundo ia nesse poço de Jacó buscar a água. E esse poço de Jacó se chamava Poço de Jacó porque na tradição dos hebreus foi um dos patriarcas, Jacó, pai de José, que milagrosamente, segundo as escrituras, teria conseguido encontrar, né, água naquele lugar e dado a sua descendência. E por isso, como a água era rara, né, é rara até hoje, e um elemento fundamental para a vida das pessoas, aquele lugar começou a ser tido como um local sagrado, um local quase de peregrinação, um local onde os samaritanos adoravam a Deus. Ocorre que entre judeus tradicionais e samaritanos havia, como há até hoje, uma certa intolerância. Então, os judeus tradicionais de outras tribos hebraicas do Antigo Testamento consideravam os samaritanos pessoas inferiores, quer dizer, seres descendentes de uma tribo inferior. Então, o samaritano, naquela época de Jesus, não valia nada. Tanto que, contam os historiadores, que por essa época, se um samaritano passasse perto de um judeu e fizesse sombra no prato de comida de um judeu, o judeu jogava a comida fora, porque a comida tinha sido contaminada pela sombra de um samaritano. Então, quer dizer, era realmente uma lepra social, uma questão de muita diferença, de muita intolerância. E Jesus estava passando então pela Samaria. E há duas passagens em que Jesus fala dos samaritanos, essa do encontro com a mulher samaritana e a parábola do bom samaritano, que qualquer dia a gente fala aqui. Hoje nós vamos falar de uma experiência pessoal de Jesus. Então, ele está passando pela Samaria e ele para descansar. Enquanto os discípulos vão até a cidade mais próxima conseguir alimentos, Jesus, não é, para descansar sozinho ali. E a hora que ele vê, ele está do lado ele sempre não havia percebido que ele estava do lado daquele poço, do chamado Poço de Jacó. Quando então ele avistou uma mulher com um cântaro, esse tinha lá na imagem que eu gostava de ver no livro, o cântaro, aquele cântaro de cerâmica, é um vaso bonito, né, que tem duas alças, né, que se penduravam na corda e vai até o poço para pegar. Ele vê aquela mulher
ele se aproxima e diz: mulher, me dê de beber. E ela acha estranho, porque ele, não sendo samaritano, né, sendo um judeu tradicional, nazareno, que era uma outra tribo dentro dos judeus, né, ela acha estranho. E ela diz para ele assim: como que pode você, que é um judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Quer dizer, você não tem nojo de mim? Você não me odeia? Você não me acha estranha? Você não me acha inferior? É essa a reação dela. Ela acha esquisito, estranho. Como que um judeu pede água para uma samaritana? E aí ele diz para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, é você que pediria para eu te dar de beber. Porque da água que você tem para me oferecer, sempre eu terei sede dela. Quer dizer, essa água que você pega aí no poço, a gente vem, pega a água do poço, bebe, e logo depois a gente está com sede e precisa voltar aqui toda hora para pegar essa água. Mas a que eu tenho para te oferecer, essa, se você beber, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu tenho para te oferecer é a água viva, da fonte viva do amor. E quem beber desta água nunca mais terá sede. E ela fica encantada, porque ele era encantador, né? Ela fica encantada e diz: mestre, me dê dessa água. E aí ele diz assim: então vai, chama o teu marido, volta aqui, que eu te darei dessa água. E ela diz: mas eu não tenho marido. E aí Jesus diz: agora você falou certo, porque esse homem com quem você vive não é seu marido, porque você já teve 4, esse é o 5º. E aí Jesus começa a falar de coisas íntimas da vida dela, e ela fica assustadíssima. Quer dizer, quem é esse homem que eu nunca tive contato com ele e que sabe detalhes sobre a minha vida? E ela fica ao mesmo tempo encantada, mas muito impressionada, né? Quem é esse homem que sabe tanta coisa de mim? Que coisa estranha, né? E Jesus sabia tudo de tudo, óbvio, né? Ele tinha essa onisciência das coisas, e isso realmente constrange muito, né? Eu sempre conto a história de um amigo que foi visitar o Chico, que era de São Paulo, e não acreditava muito. Eu vou contar de novo, porque é engraçada essa história. Esses seres um pouco mais evoluídos, né? E imagine Jesus, se o Chico tinha, né, às vezes isso, imagine Jesus. E ele levou o pai que estava doente lá em Uberaba, não conhecia ninguém, e achou muito estranho, porque ele era um cara rico, e assim estava acostumado com lugares bonitos, confortáveis. Chegou lá no Chico Xavier, na periferia, aquela pobreza, aquela fila de gente pobre, sofredora e etc. Ele não conhecia ninguém, levou o pai, estava na cadeira de rodas e tal, e ele olhou e falou assim: meu Deus, olha o lugar que eu vim trazer meu pai. Ele pensou, ele não contou para ninguém. E ele olhou para o Chico lá na frente e falou: olha a cara de saco que tem esse homem. Né? E ele ficou na fila, falou: mas já que eu estou aqui, agora vai. E aí, 3h30 da manhã, aquela fila de gente, ele chegou perto do Chico, e aí perguntou: ô Chico, como vai? Ele falou: eu vou indo. E o nosso seu João, chamava João, o pai dele, e ele já estranhou, porque ele não tinha falado o nome do pai dele para ninguém. Quer dizer, como é que o Chico sabia o nome do pai dele? O senhor tá bem, Chico, eu trouxe ele para conversar com você. E você, tudo bem? Ele falou: a gente vai indo, né, meu filho, com essa cara de saco de sempre. E ele ficou muito sem graça. Quer dizer, a gente tinha muito medo, quando a gente ia lá no Chico, a gente tinha muito medo do que pensava do lado dele, porque ele pegava tudo, quer dizer, e era o Chico. Agora vamos imaginar Jesus, né? Jesus, com esse magnetismo espiritual, com essa grandeza espiritual, ele sabia tudo. Então ele contou para a mulher sobre a vida dela, né? Deu uma série de conselhos para ela, e teve um momento que ela entrou na questão religiosa. Então ela disse assim: olha,
a nossa angústia aqui na Samaria é a seguinte: os judeus dizem que só é possível adorar a Deus lá em Jerusalém, no Templo de Salomão. Outros dizem que só é possível adorar a Deus, que só vale, né, que só serve, que só é eficaz adorar a Deus lá no Monte Garazim, que era um outro lugar sagrado da Palestina. Os nossos patriarcas dizem que a gente tem que adorar a Deus aqui nesse poço. Então eu não sei mais onde a gente deve adorar a Deus. E aí Jesus responde o seguinte: dia chegará em que esse poço, aqui onde você vem buscar água, vai secar. E é possível que nesse lugar onde esse poço vai secar, a serpente faça o seu ninho. Olha as palavras de Jesus, que interessante. E então é preciso aprender que haverá um tempo em que só se deverá e se poderá adorar a Deus em espírito e verdade. Bom, então vamos entender o que é isso. Enquanto a gente está apegado a local, a palavra, a ritual, a dogma, a crenças, né, sectárias, etc., né, vai chegar um momento que isso vai secar. Por quê? Porque tem um momento da nossa evolução espiritual que a gente já não se satisfaz mais com as explicações mais mundanas, mais materiais. A gente vai em busca de uma experiência espiritual um pouco mais abstrata, um pouco mais diferenciada, um pouco mais espiritualizada, né? A gente não se contenta mais com uma prece pré-fabricada, né, com um ritual, né, com dogma. A gente quer uma experiência íntima de espiritualidade. Ou seja, tem um momento, e isso é bom, viu, em que a gente já não se contenta com religião nenhuma. Quando a gente começa a se incomodar de pertencer a essa ou aquela ou a outra religião, isso pode significar, não estou falando que é, mas isso pode significar, conforme a situação, uma certa evolução espiritual. Por quê? Porque os espíritos evoluídos, eles não pertencem a essa religião ou a outra religião. Eles são espíritos que já superaram, que já transcenderam essas questões religiosas, né? A gente poderia dizer: ah, Jesus é espírita, isso seria ridículo, né? Ah, então quer dizer que, né, Maria, mãe de Jesus, é espírita, seria ridículo também, né? Como seria ridículo imaginar São Francisco de Assis católico, né? Então isso são ainda vestígios de nosso atraso espiritual. Até ter que ter uma palavra para definir o que a gente é, se a gente é espírita, se a gente é católico, se a gente é protestante, se a gente é budista, se a gente é hindu, se a gente é umbandista, se é do candomblé, se é, enfim, né, se é maoísta, se é islâmico, isso tudo ainda é reflexo de nosso atraso espiritual. E não sou eu que estou falando, é Jesus que disse isso à mulher samaritana. O que ele disse? Olha, dia chegará em que o ser humano adorará a Deus em espírito e verdade, quer dizer, independente das religiões, independente do lugar. A gente não precisa vir aqui no centro espírita para ser espírita e nem para adorar a Deus, né? A gente não precisa ir numa igreja qualquer, num templo qualquer, né? Por quê? Porque isso não necessariamente vai significar que a gente está adorando mesmo. Às vezes a gente está aqui quietinho, mas o pensamento está longe, está em outro lugar. E aí não adianta. E às vezes a gente pode estar num lugar inusitado e estar vivendo uma experiência de grande espiritualidade, de grande religiosidade. Às vezes a gente pode estar tomando um banho e fazendo uma prece. Às vezes a gente pode estar cozinhando, cortando lá um cheiro verde e estar numa experiência espiritual, né? Às vezes a gente pode estar no trânsito, né, atento no trânsito e fazendo uma prece. Tem até uma campanha da LBV, da Legião da Boa Vontade, que eu acho bonita. Tem alguns pontos da estrada assim: não tenha pressa, faça uma prece, né? Se as pessoas não tivessem tanta pressa e fizessem uma prece,
provavelmente nós teríamos menos acidentes de trânsito, né? E não interessa se a nossa prece é uma prece de estilo espírita ou de estilo católica, não interessa, né? Por quê? Porque a verdadeira oração, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira prece é aquela que brota do templo de nosso coração em direção ao mais alto, em direção aos planos superiores da vida, aos pensamentos superiores. Então, não vamos nos constranger, não, né? A gente pode ser espiritualizado e estar em contato com Deus aqui dentro de uma igreja católica, que também é um templo que deve ser respeitável, né, de nossos irmãos de outra denominação, mas que estão lá buscando, né, a sua verdade, o seu encontro de espiritualidade. Que maravilha, que beleza, o outro vai em tal igreja, o outro vai... Não tem problema, somos todos espíritos irmãos, filhos do mesmo Pai, buscando essa integração, né, com o amor divino. Então, isso que é o importante, né? O Rubem Alves tem uma metáfora que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, que a verdade é um grande espelho. É um grande espelho, né? Uma grande obra de arte, como se fosse um espelho. E aí, em algum momento, ele caiu e se estilhaçou. E aí o ser humano, historicamente, vai à cata de alguns cacos desse espelho. E aí a hora que ele encontra, ele pega e na sua ignorância, na sua pequenez, ele acha que encontrou a verdade, que a verdade é aquele pedacinho do espelho. Quando na verdade aquilo é um caco, é um fragmento da verdade, porque a verdade, ela é grande, ela é maravilhosa. Quer dizer, a gente tem um pedacinho. O Espiritismo responde tudo, sabe tudo? Lógico que não. Evidente que não. Ainda tem muito para aprender? Lógico. Né? O próprio Allan Kardec dizia que a revelação, ela é gradativa. Ela vai vindo de acordo com a nossa evolução espiritual. A gente sabe um pouquinho dentro daquilo que a gente consegue entender. Quantas respostas dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, dizem assim, ó: isso não podeis entender devido à vossa ignorância e à pobreza da vossa linguagem. Ó que beleza. Quer dizer, nós não temos nem um vocabulário, quer dizer, um idioma capaz de traduzir determinados conceitos que estão muito acima da nossa capacidade espiritual e intelectual de compreensão. Então ninguém tem a posse de uma verdade absoluta, superior, maior. Não. Somos todos carentes, todos sofredores, todos devedores. Estamos todos náufragos de uma mesma nau chamada planeta Terra, tentando uma tábua de salvação para as nossas dores. Somos todos espíritos ainda. E é engraçado que quanto mais arrogante o ser humano, pode ter certeza que esse é o mais necessitado. Quanto mais senhor, quanto mais... Esse coitado, ele usa isso como uma couraça para se proteger. Ele tem muito medo de ser descoberto, então, né? Ele tem esse medo, né, de ser descoberto. Então, o que é a verdadeira religiosidade? É aquela que nasce da alma, que não tem nome, que não tem rótulo, que não tem lugar. Não preciso ir em tal lugar, não. Qualquer lugar é lugar. Qualquer momento é momento, né, de se viver uma espiritualidade. E nesse contato, então, de Jesus com a mulher samaritana, ele fala da vida dela, etc. No entanto, o Espírito Humberto de Campos nos conta que quando os discípulos chegaram, eles não gostaram do que viram. Ou seja, embora eles não tenham falado nada, eles acharam muito estranho, né, surpreender Jesus sozinho numa conversa íntima com uma mulher samaritana. E aí nós vamos perguntar: nossa, mas eles pensavam assim? Lógico que pensavam. E acharam estranho Jesus. O que ele estava fazendo? Conversando sozinho. Olha aqui que o Espírito Humberto de Campos fala. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares,
chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem Jesus em conversação íntima com uma mulher. Olha que interessante. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente, observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima. A samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Então ela ficou comovida, voltou para a aldeia em que ela morava e chamou todo mundo para vir conhecer Jesus. E aí começou a chegar gente, vizinhos, a família, né? Todo mundo veio ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aí alguns discípulos perguntaram para Jesus se ele não estava com fome, se ele não queria comer alguma coisa. E ele disse que não, que o pão, que o alimento, né, que o nutria era outro, era de outra natureza, que na verdade ele se alimentava toda vez que ele fazia a vontade do seu Pai que estava nos céus. E aí um dos discípulos, que era Tiago, disse assim: mas mestre, eu agora te entendo, porque na verdade o senhor conversou com uma samaritana, quer dizer, o senhor se relaxou, né, para divulgar as suas ideias. E que bom, olha, o senhor realmente sabe do que está falando e sabe o que está fazendo. Olha quanta gente, que beleza, o senhor divulgou as suas ideias, que maravilha. E aí Jesus assim, disse: menos, Tiago. Como assim menos? E aí Jesus diz assim: fica quieto e vamos ouvir o que as pessoas estão falando do que ouviram. E aí eles ficaram quietos e foram acompanhando, misturados no meio da multidão que voltava. E aí eles ouviram coisas como: acreditas, olha só, um dos populares dizia para o outro: acreditas que seja este homem o Cristo? De minha parte, não aceito semelhante impostura. Olha só, de minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular. Aí eles andaram um pouco mais e viram outro. O outro dizia assim: é certo, mesmo porque lá na sua terra ele não chegava a valer um denário. Já ouvi pelos próprios parentes que é tido como louco e inimigo do trabalho, vagabundo, há quem duvide de sua preguiçosa cabeça. Aí eles andaram mais um pouquinho e o outro dizia: é um louco de boa aparência. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco, porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio. Quer dizer, se ele é tão bom assim, por que ele anda com gente pobre, pescador, analfabeto? Se ele fosse bom, ele estaria lá em Harvard, né? Olha aí. Por que não se transfere para Jerusalém, ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe que lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. E vai para frente. Outros diziam, olha aqui, continua o Espírito Humberto de Campos: quando chegamos, ele foi achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou um malicioso riso o transeunte. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte: tem mais. Um dizia assim: este homem é um espertalhão orgulhoso, só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. Outro ainda dizia: e não tem caridade, pois ainda há pouco, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. Então, quer dizer, não vamos pensar que todo mundo que olhava Jesus saía lá maravilhado. Não, devia sair muito mais gente falando mal do que gostando do que viu.
E aí eu uso essa passagem para falar um pouco da gente, né? Quantas vezes a gente não fica magoado, triste, né? Fica meio deprê assim, porque não é entendido. Você fez o melhor e ninguém entendeu. Você tentou fazer o máximo e ainda levou. Não é assim que a gente faz? Levou a bala. Você tá. Aí a gente fica triste, fica depressivo, né? Fala, não adianta mesmo. Pra quê? Vou desistir de ser bom para os outros, né? A gente faz, ainda fala, olha lá, você faz, ainda saem falando de você por aí. Olha aí, né? Então, imagine Jesus, né? O mestre, Jesus, esse espírito que a gente não tem nem palavras para... E não conseguiu agradar todo mundo. E tinha gente que falava mal dele e pensava 1 milhão de coisas dele. Então, o Chico sempre dizia o seguinte, que a melhor maneira de lidar com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem, nos caluniam, não tem entendimento sobre o que a gente faz, é ficar quieto e trabalhar. Deixe que a vida responda. Tem até um livro do Chico assim, a vida responde. A gente fica quieto, cumpre os nossos deveres e vai deixando que a vida responda. Minha avó dizia, o mundo é redondo, dá muita volta e nada como um dia atrás do outro. E é verdade. Fica quietinho, deixa passar. Daqui a pouco a vida responde, a gente não precisa nem se defender. A vida vai respondendo, né? E aí no final, Jesus diz assim, não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, né, que era João, procurou o deserto nutrindo-se de mel selvagem. Quer dizer, nós só vamos ter sossego se a gente for morar no deserto, ou numa ilha deserta. Enquanto a gente tiver marido, mulher, filho, vizinho, pai, mãe, cunhado, colega, patrão, empregado, amigo, nós vamos ter problema. Por quê? Porque as pessoas são difíceis mesmo, inclusive nós somos difíceis para elas. Porque às vezes a gente acha que elas são sempre o problema, mas às vezes a gente é muito problemático também. A gente é melindroso, difícil, orgulhoso, vaidoso, acha que merecia, né, um tratamento especial, né, de alguém, né? Esses dias eu ainda cheguei em casa triste, que uma pessoa assim desfez de mim, sabe? Eu estava num lugar, aí a pessoa desfez de mim, eu cheguei com um biquinho em casa, assim, triste. E aí eu pensei uns 2, 3 dias. E sabe que conclusão que eu cheguei? Que no fundo, o meu orgulho é tamanho, e a minha vaidade é tão grande, que eu achei que eu merecia uma atenção que, na verdade, eu não tenho por que ter por mim. Então, na verdade, o problema não foi o outro que desfez. O que me faz sofrer não é o comportamento do outro. É o meu orgulho ferido, minha vaidade, de achar que eu sou um pouco mais. Não sou não. Pelo contrário. Então, quando a gente começa a aprender que não é nada, né? Uma vez o Chico foi fazer um autógrafo e ele, ao invés de escrever Chico, escreveu Cisco Xavier. Aí a pessoa viu, Chico, você errou aqui, não é Chico Cisco. Não, eu fiz de propósito, é Cisco mesmo. Eu não passo de um Cisco Xavier. Agora, se o Chico é Cisco, como é que chama aquela sujeira que fica em cima, igual teia de aranha? Você que entende essas coisas da roça? Picumã. A gente, assim, é fragmento de picumã ainda. Mas a gente se acha, então a gente sofre, né?
Aí Jesus ainda termina dizendo assim: a mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Então o povo chamava Jesus de guloso e bebedor, porque ele participava das alegrias do Evangelho. Quantas vezes eu já não fui tomar um chopp lá no Pinguim, o povo passa e eu só vejo a pessoa lá. Eu tenho um amigo que ainda olha, me vê, e ele é muito engraçado, ele olha para mim e fala assim: espírita. Como se a gente, porque é espírita, tivesse que sofrer, ser infeliz, viver chorando o dia inteiro, né? Então, agora a vida é assim, né? Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas de Deus e com a aprovação de sua consciência. Então, se a gente for ficar preocupado com o que o mundo acha, com o que o mundo diz, se a gente está agradando, se não está agradando, né? Se está correspondendo, se não está correspondendo, a gente vai enlouquecer. Então, que cada um, né, siga a inspiração divina que traz dentro do seu próprio coração, né, que siga a sua consciência. E a gente tem que aprender a conviver com aqueles que nos desaprovam. É difícil, a gente demora para aprender isso, não é fácil aprender isso, mas com o tempo a gente aprende, nem que seja em 2, 3 encarnações, a gente aprende. Não, mas eu estou falando sério, porque é fundamental. A gente em geral sofre muito com, né, a frustração do outro não aceitar, aprovar e entender a gente como a gente queria. Isso é motivo de grande sofrimento em geral para todos nós. O Cabral estava lendo aquele texto no início, tem uma passagem lá que fala de comer pouco e falar pouco. A segunda parte eu já consegui. A primeira também, depende do que tem na minha frente. Por exemplo, eu já aprendi a comer pouco alface. Eu não exagero na maçã, no jiló. Mas eu ainda não consegui, né, isso com a pizza, o sorvete, não é? Assim, diante dessas né, possibilidades, eu me sinto quase um neandertal, um espírito primitivo, né? Então, agora, a vida é assim. Aí a gente tem gastrite, tem obesidade, tem diabetes, tem câncer de estômago. Aí, aquilo que a gente não conseguiu pelo amor, a gente aos pouquinhos, uma encarnação aqui, uma doença lá, aí a gente chega lá. Mas também não precisa ter pressa. A gente tem a eternidade pela frente, né? Mas a lição da samaritana é uma das mais bonitas do Evangelho, que é a lição do amor, da fraternidade, que não tem ninguém inferior a ninguém, que todos somos iguais, que é possível ter espiritualidade e religião, mesmo sem frequentar religião nenhuma. Isso é uma possibilidade, que o importante é que a gente se torne um ser humano bom, justo, digno, que a gente preste, que a gente cumpra com os nossos deveres, que a gente não deva nada para ninguém, que a gente cumpra com a nossa palavra, que a gente seja sincero, que a gente aprenda a mudar de ideia quando isso é importante, que a gente volte atrás, que a gente seja uma pessoa mais fácil na convivência com o outro. Tudo isso está aqui na conversa de Jesus com a mulher samaritana. E mais importante, entender que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Nem o Chico, que é cisco, conseguiu. Quanto mais os picumãs aqui reunidos nesta noite. Que Jesus nos abençoe.
aflições que nos visitam no dia a dia do mundo lá fora, as tribulações. Vamos esvaziar a nossa tela mental e inundá-la com intensa luz. Respirar bem fundo e lentamente. Encher o pulmão de ar, soltar bem devagar. Mentalizar os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual do nosso ambiente, sendo levados pela nossa respiração através da corrente sanguínea a cada uma das células de nosso corpo, devolvendo-nos saúde, restauração e bem-estar. Mais tranquilos, vamos visualizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar. Bem como o nosso pequenino planeta Terra, qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que traga ao encontro de seu seio de amor o nosso pequeno orbe, conduzindo as nossas vibrações a todos os recantos da Terra onde lhe cedem a dor e o sofrimento. Vamos pedir pelos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Pedir em favor das populações que são vítimas das guerras, da intolerância, da ignorância, do ódio, do fanatismo, pelos campos de refugiados, pelas vítimas das fomes, das pestes, das grandes tragédias naturais. Pedir ao anjo Ismael que verta o olhar generoso sobre o nosso Brasil, inspirando os nossos governantes para as boas obras. Por todos os que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses locais, pelos entes queridos que velam no cabeceira de um enfermo, pelos espíritos em processo de desencarnação e pelos que ficam e choram a dor da saudade, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nos leprosários, pelos que se enveredaram nos caminhos do crime e se encontram nas penitenciárias públicas, nas prisões, pelas mães e familiares que sofrem com o filho, o marido, pelos que se perderam nos descaminhos do álcool, das drogas, do jogo, da prostituição, de todas as ilusões viciosas. Pedimos por eles, pelos lares em conflito, onde não há Deus, não há diálogo, não há respeito, pelos que perderam a fé, pelos tristes e oprimidos, pelos suicidas, pelos que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos os que, sendo ricos, geram empregos, pelos que vivem em condições subhumanas nas favelas, debaixo das fontes, e pelos que peregrinam na solidão das ruas, sem um ombro amigo, uma família, um teto. É tão triste não ter um lar para voltar ao final do dia. Por todas as religiões do mundo, independente dos rótulos, pelos seus líderes sinceros que pregam a paz e a fraternidade, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão Preto, nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga, pelo nosso Sanatório Espírita Vicente de Paulo, pela nossa Casa do Vovô, nossas creches e instituições, pelos companheiros de Sacramento, Palmelo, Uberaba, pelo coração de nosso inesquecível Chico Xavier,
que onde quer que esteja, receba as nossas vibrações de paz. Por todos que aqui estamos, mas também por aqueles que não estão aqui fisicamente, mas estão na nossa lembrança, sejam amigos, familiares, parentes, encarnados ou desencarnados, mas também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem e caluniam, por aqueles com quem temos dificuldades de entendimento, de compreensão, que onde quer que estejam, recebam as nossas vibrações de paz. Pelos colegas de trabalho que lutam no dia a dia pelo ganha-pão e pelos nossos lares. Solicitamos as equipes de benfeitores espirituais que visitem as nossas casas, higienizando e protegendo esses locais. Pedimos em favor da semana que se inicia, que tenhamos paciência, sabedoria e serenidade, calma, tolerância, coragem, bom ânimo, esperança, alegria, que ao cairmos sejamos capazes de levantar e prosseguir sempre, para a frente e para o alto. E que ao sairmos daqui nesta noite, depois do passe, tenhamos nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas. E que Jesus, o divino médico de nossas almas, nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare, despedindo-nos nesse instante em sua doce paz, mas ficando conosco hoje